A fofoca movimenta uma grande parte do mundo. Dependendo da fofoca, ela pode ser até mesmo muito lucrativa. Tem gente que ganha muito dinheiro só fazendo fofoca dos outros. Tem gente que já fez até a lei virar fofoca. No Brasil, isso se chama delação premiada. E, é claro, quando ainda a fofoca é delação premiada, com certeza ajuda. Quer dizer, então de todo não podemos ficar contra a fofoca. Mas é engraçado que ela é tão cultural, ela é tão longeva na história humana, que até o legislador acabou aproveitando-se da fofoca para, patrocinando ela, conseguir verdades ou mentiras que viessem ao encontro dos seus verdadeiros motes, das suas vontades enquanto legisladores, patrocinando a justiça aquilo que a fofoca pode lhe fazer de melhor. Enfim, quando se vai também lá na delegacia de polícia fazer uma matracagem no ouvido do delegado sobre um fato que ele sabe ou pensa que sabe, acaba recebendo para isso algum tipo de benefício, que não é geral na fofoca. Pode que o fofoqueiro acabe apanhando muito, levando nos dedos, como geralmente acontece. Só frisei isso porque é muito interessante como a fofoca se perpetua e consegue virar até lei dentro do nosso ordenamento jurídico. Fofocar é quase uma arte, ou melhor, o fofoqueiro é um artista. A fofoca por si só é a fofoca. Fofoca, no entanto, garante eleição, garante desquite, bota a gente no hospital, desbarata quadrilhas, dedura esconderijo, provoca união, desmancha amizades, delata incompetências, demonstra fraqueza, põe fim à confiança, intriga confidentes e aquece ou desaquece bolsa de valores e mercado de capitais em quase todo o mundo. Quer dizer, basta uma simples fofoca, tem queda na bolsa de valores. Basta uma simples fofoca, o dólar fica em alta. E é assim que vai. Quer dizer, o mundo, dentro de um grau de realismo em que vive, não pode deixar de lado e de observar um certo grau de fantasia que vive às custas da fofoca. Como todas as pessoas tendem a ser um pouquinho fofoqueiras e tendem, por isso, a pender para a escuta da fofoca, logo elas também se transformam em vítimas da fofocaiada. E resultado, entre ser ou não ser melhor em se tratando de dinheiro, mercado de capital, bolsa de valores, melhor então recuar e aguardar para ver se era fofoca quente ou fria. Normalmente é fria, mas tudo bem, vale a pena recuar. No entanto, o pior fofoqueiro é o que é compulsivo por fofoca. Aquele que, por não saber o que falar, acaba falando o que sabe ou o que parece saber, e ao término do assunto, quando ele nota que a sentença é curta, ele ainda aumenta um pouco o papo e, o pior, ainda dá ares de muito próximo da vítima da sua fofoca, da sua trela. O fofoqueiro só atrapalha quando ele fala em verdades, no entanto. E geralmente fala em verdades. Quando, é óbvio, tem interesses por trás de toda a coisa. Também é certo que a pessoa fofoqueira, quanto mais próxima
da vítima, mais tem chance de ter crédito na fofocaiada que anda fazendo. E como também é normal que a maioria das pessoas sejam fatalistas e de boa fé, crédulas, é normal que acreditem sem grandes questionamentos. A fofoca, enquanto informação, como no caso da delação premiada, não é má. Só passa a ser má quando é suja ou proposital. Pena que o fofoqueiro nem sempre se dá conta, ou sabe, ou tem ciência que é fofoqueiro. Com certeza, eu nunca vi um fofoqueiro confesso, mas já vi gente dizer que não consegue viver sem falar um pouquinho que seja da vida alheia, de qualquer sorte. O fofoqueiro deve dar uma olhada na sua volta, ficar atento, pois o sintoma que demonstra o tamanho de sua língua não é o estufamento da boca com a dita língua, é a solidão que passa a ser inevitável para o fofoqueiro até o final dos seus dias, normalmente. O fofoqueiro custa entender que o principal atingido por sua verborragia é ele ou ela, ele próprio. Também parece não entender que a consequência disso tudo é um tipo de autofustigação, o isolamento, a depressão, a desconfiança e, óbvio, portas se fechando, pois quem confia em fofoqueiro e em mentiroso? No próximo bloco, abordaremos a inveja. Quero agradecer aos patrocinadores desse programa. Graças a eles, este programa está chegando até você aqui pela TV Pampa. A Brasil Componentes, dona da marca Pallet, produz materiais respeitando todas as questões ambientais e todas as regras de aproveitamento e de reciclagem. Você que é lojista, contate com meu amigo Cid lá na Brasil Componentes e coloque em sua loja produtos, um mix de produtos de uso geral de grande utilidade para o consumidor, como os puxadores da Brasil Componentes, que tem condições específicas e especiais para lojistas. Você consumidor e você lojista devem buscar qualidade, devem buscar preço. Opte pelos produtos seguros da Brasil Componentes, dona da marca Pallet. Queremos segurança nas nossas viagens, nos nossos passeios. Saber que sairemos para passear e que voltaremos para casa com a devida tranquilidade. Essa é uma característica da Coletur Turismo, do meu amigo Vinícius, com sede em Guarani das Missões. A empresa de turismo Coletur se especializou em viagens de turismo religioso, viagens de negócios para outros estados e países e viagens para colegiais em geral. Com veículos muito seguros e principalmente com uma equipe de motoristas muito responsáveis, a Coletur Turismo se destaca pela segurança. Com a Coletur, você e sua família podem viajar muito tranquilos. Programe sua viagem com meu amigo Vinícius da Coletur pelo fone 055 3353 1625. Ao viajar para a nossa querida Serra Gaúcha, complete bem a sua viagem. Se hospede lá no Hotel Vinocap. O Hotel Vinocap dispõe de condições muito especiais para todos que se deslocam para a Serra Gaúcha, que vão participar para lá de eventos e de feiras. O Hotel Vinocap trabalha com preços muito acessíveis e um serviço de hospedagem simplesmente maravilhoso. Completamente voltado esse serviço todo para os viajantes e para os turistas de um modo geral. Além de ser muito bem localizado na belíssima Bento Gonçalves, o Hotel Vinocap
dispõe de garagem e de acomodações modernas e muito práticas, além de contar com atendimento de primeiro mundo. Tudo por um preço muito em conta. Eu recomendo a você o Hotel Vinocap. Quero te recomendar o serviço da Poa Brasil Vigilância. Veja que essa modalidade que o meu amigo Marcos da Poa Brasil Vigilância inventou é fantástico. A questão do aluguel dos aparelhos, isso é moderno. Isso, além de tudo, é mais barato e faz com que o cliente tenha mais tranquilidade, pois eles acabam fazendo também o controle e a manutenção dos equipamentos, mesmo no sistema de aluguéis. A inveja, por outro lado, em relação com a fofoca, é tida como um dos pecados capitais desde os primórdios. Ocorre de várias maneiras e tem muitas performances. A inveja corrompe e é um tipo de autocorrupção dos sentidos e da racionalidade do indivíduo. Todos pensam que a inveja é um pecado só do rico, mas se enganam. Ela é um mal que atinge todas as pessoas, sem distinção nenhuma, absolutamente. O ser invejoso, ele acaba não percebendo que é invejoso, mas diferentemente da fofoca, que é uma coisa que é praticamente opcional ou cultural, a inveja, por outro lado, ela é quase instintiva, ela acompanha o ser humano ao longo de sua história no universo e na Terra. Então, é um tipo de coisa que quase constitui a personalidade da criatura. Por isso, em uma certa escala, todos são um pouco invejosos. Mais interessante que isso é que ninguém admite que é invejoso. Agora, todo mundo sempre se acha invejado. Quer dizer, abominamos a inveja. A inveja chega a ser quase pior para nós do que um assassinato é. Assassinato vira caso de polícia, logo ali adiante vira um finado, vira o passado, e a inveja não. Ela vem solapando a gente, fica ali inegavelmente cutucando, atrapalhando. Nós botamos culpa na inveja do outro quando alguma coisa terrível nos acontece, embora nem tenha nada a ver com a inveja. Por um outro lado, vamos perpetuando a inveja na nossa vida, nesse tipo de coisa meio simbiótica, de ser invejado, invejar. Mas se perguntarmos num grande público, alguém aqui é invejoso? Talvez meia dúzia levante a mão. O que é certo é que ninguém admite ser invejoso, portanto, porque admitir isso significaria admitir fraqueza. E fraqueza, invejavelmente, e em matéria de inveja, é coisa que a gente não pode admitir. Então, inveja, ninguém gosta, mas ao mesmo tempo, ao sentir, quer dizer que ao sentir todos somos invejosos, quer dizer que não podemos ficar livre dela de qualquer jeito. O que é possível fazer com a inveja dentro de nós é controlá-la. Controlar a inveja não é deixar de ter a inveja, mas ter aquela quantia de inveja que seja salutar, bonita, bacana. Sim, tem um pouquinho de inveja bonita, bacana, que é aquela que na escala da inveja beira a admiração.
Essa é saudável, tu pode ter. A inveja deixa de ser saudável em ti quando ela salta aos olhos, perde o controle. A inveja descontrolada, aquela em que tu faria qualquer negócio para, em não conseguindo tu mesmo fazer, com teu esforço, a conquista das tuas coisas, resolve por fim na trajetória de sucesso do outro, por inveja, que é quando a inveja então fica completamente destrutiva e por isso mesmo desprezível. Então cuida, porque a inveja, ela existe dentro de ti, sempre existiu. Diferentemente da fofoca, que é cultura, a inveja é quase instinto. Cuide, pois a inveja, ela pertence dentro de ti numa sequência de escala. Ela controlada chega a um limite que, como foi dito antes, é uma admiração. Perdendo o controle, ela parte para a fustigação, para o ataque, enfim, para a destruição. Desdobra-se assim de ser para ser a inveja. Para cada estatura de personalidade, claro, tem um tipo de disfarce. Para cada situação social, um tipo de nuance. É certo que a inveja acontece com todos, sem nenhum tipo de relativismo e sem nenhum tipo de pudor. É como se tivesse vida própria. A inveja, ela existe em todas as pessoas, como foi falado, e ela pertence, nessa escala que também foi dita, a um tipo de controle que pode ser dado pelo indivíduo. E não esqueça disso, porque isso é muito importante. É salutar saber controlar a inveja, porque quando ela surge nas pessoas, uma série de coisas terríveis, como consequência, podem acontecer. A exemplo disso, brigas, assassinatos, roubos, intrigas e até mesmo guerras já aconteceram, tanto por fofoca quanto por invejas. Guerras já aconteceram. A inveja descontrolada, sim, provoca guerras. Por isso, tenhamos muito cuidado para não deixar nossa inveja sair da casa da admiração e se transformar descontroladamente numa inveja destrutiva. Por outra banda, o invejado deve, no entanto, controlar a sua inveja e ser sabedor que realmente ninguém inveja cavalo morto. É um ditado que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Ninguém inveja cavalo morto. Só se inveja cavalo gordo, bonito. O invejado tem que ter um cuidado em especial, principalmente quando ele é vitorioso em alguma maneira. Quando ocorre a vitória na sua vida em alguma coisa. O que acontece é que a inveja se estabelece muito mais pelo alarde que o vitorioso faz do que pela pirraça daquele que sente inveja. Então, tenha muito cuidado, preste muita atenção nesse detalhe. Normalmente, quando nós alcançamos o sucesso em alguma coisa, temos a vitória em alguma coisa, nós não percebemos que a alarido que fazemos, as comemorações excessivas, todo aquele gritedo, aquilo chama a atenção do invejoso. E aí tu te mostra como um alvo fácil e também frágil para ele. E a inveja não é uma coisa mágica, porque ela, embora abstrata na mente das pessoas, ela se traduz em questões materiais também. O grande prejuízo que a inveja causa, e muito similarmente a fofoca, é justamente o dano material, pois ele, uma vez pegando na vida, grudando na vida da pessoa,
a inveja e a fofoca, enquanto conteúdo, eles acabam trazendo transtornos que podem dar prejuízos econômicos, familiares, empresariais, e lá se vai. Não porque, como dito, a inveja venha a ser uma coisa mágica. Não. Acontece que o invejoso, se ficasse com a inveja só para sua mente, só para atender o seu crescimento e a sua ansiedade, o seu anseio, simplesmente estaria certo. O problema é que às vezes ele produz ataque, ele liga para alguém, ele cria obstáculos, ele denigra imagem, ou seja, ele não fica com a inveja na sua imaginação, ele materializa a inveja. Quando você é acometido por algum tipo de coisa, queda, acidente, roda na prova, aí tu atribui isso à inveja, tu está errado. A olho grande, né, como é conhecido no sul do país, na América Latina, olho gordo, olho grande. Não, isso é babaquice tua mesmo. Tu picou, caiu, te acidentou, te ferrou, tudo bem. O problema é que, enquanto a inveja é só aquela coisa mental, ou o olho gordo é só aquela coisa mental, tá tudo certo. O maior problema é quando o invejoso fica tão atacado que ele se volta em atitudes contra aquele que ele inveja. Por isso, o vitorioso deve ter em mente que é muito melhor ser mais discreto diante de seus sucessos para evitar os danos causados pela inveja e pelo invejoso. Em verdade, o invejoso descontrolado, ele quer sempre a ruína da pessoa bem-sucedida. E a pessoa bem-sucedida deve, portanto, se proteger. E também ter a consciência de controlar a sua própria inveja, sob pena de virar um ganancioso. A ganância é o resultado imediato da inveja descontrolada. E interessante é que quando tu junta o fofoqueiro com o invejoso, ou seja, é um fofoqueiro invejoso, aí piora, porque ele acaba se isolando, vivendo de solidão. Ele acaba no chamado mato sem cachorro, pois é claro, o invejoso fofoqueiro, ele vive de papo pro ar, normalmente tem preguiça de agir, vive de ostracismo, de preguiça, e passa a vida inteira, do começo ao fim, sendo vítima das lamúrias todas que produz, porque num primeiro momento vitimou tanto que ninguém o ajuda mais. Num segundo momento, ele resolve culpabilizar o mundo pela sua dramática situação, fica ensimesmado, aborrecido e morre reclamando e falando mal dos outros, porque no mundo ninguém mais presta, só ele presta, invejoso, fofoqueiro. Todos se acham, não esqueçam, invejados, numa proporção ou noutra. Mas dizer que inveja é sempre um problema. Quase ninguém diz. A inveja, ela não é uma cultura, como no caso da fofoca. E sendo um instinto, se contrapõe à fofoca, que é muito perdulária. A fofoca é muito fácil de ser combatida. Já a inveja ninguém combate, porque ela fica guardada lá dentro de cada um. Mas de qualquer jeito, é mais fácil tu ensinar o teu filho a controlar a inveja do que fazer o teu filho não ser um fofoqueiro. Então, se atenha a esses fatos muito particularizados que expus aqui sobre inveja e sobre fofoca.
sabedores dos limites disso e querendo valorizar isso que aqui foi falado por mim, tenta educar a ti, a tua família, ao teu filho em especial, para que ele não saia das raias, dos limites permitidos pela nossa sociedade, que sabe identificar com muita clareza aqueles que são os maldosos destruidores. Tudo dentro de um limite é saudável. Fora do limite, descontroladamente, não é saudável. E pior que isso, para evitar que o teu filho lá na frente tenha portas fechadas, tenha coisas jogadas na cara de qualquer jeito, por qualquer um, mas principalmente por não ter o futuro cerceado, não ter o progresso limitado, não ter a vida destruída sem nem ter vivido ela. Porque o que se vê é que o grande invejoso, o grande fofoqueiro vivem uma vida inteira vegetando, só comendo de dia e dormindo de noite, sem grandes preocupações, mas ao mesmo tempo sem convicção nenhuma, sem grandes perspectivas, porque o ato de ser fofoqueiro, o ato de ser invejoso descontrolado, sempre danifica a vida das pessoas e elas acabam na rua da amargura inevitavelmente. Muitas vezes, algumas pessoas não conseguem um emprego, não passam numa seleção, porque a sua fama de fofoqueiro e de invejoso chegou antes para o diretor da empresa, para o gerente da empresa. Muitas vezes não se consegue progredir dentro da empresa, da fábrica, do negócio, porque a sua condição de fofoca e de inveja é tão latente, está tão evidente, que acaba atrapalhando nisso também. E aí, não é a mácula provocada por outrem, mas a consequência das máculas que você provocou a outrem. E isso tudo ninguém fala, as pessoas agem, ficam quietas e te isolam. Por isso, é muito conveniente sair o quanto antes dessas duas chagas terríveis da vida, a fofoca e a inveja. Controle a inveja, se veja livre da fofoca. Uma fórmula que eu usei para mim: não falo daquilo que não posso falar na cara da pessoa de quem estou falando. É da casa do vizinho? Não me interessa o que está acontecendo lá. Só interessa a mim aquilo que eu posso fazer pelas outras pessoas. Até agora, eu não vi ninguém quebrar a cara por qualquer outra coisa. Porque tudo que não seja fofoca e inveja é passível de perdão. Tudo aquilo que não tem nada a ver com fofoca e inveja, as pessoas admitem. Agora, quando tu vira um fofoqueiro, um invejoso descontrolado, as pessoas vão se distanciar de ti. E quando as pessoas se distanciam de ti, tenha certeza, tu perdeu e perdeu muito. No nosso próximo programa, eu falarei sobre o tema o perdão. Não perca, vai ser um tema instigante, importante para a tua vida, porque o perdão, ele pode às vezes ser concedido e tido, mas normalmente é incompreendido. Até o próximo programa.